Muito bem, no nosso podcast do Simple Pentecostal, hoje nós estamos com uma pessoa muito especial para conversar conosco e trata-se do pastor José Serafim de Oliveira. Ele é pastor das Assembleia de Deus do Ministério Belém, em São Paulo. Ele é escritor, conferencista e agora, irmãos, acredite se quiser, ele é youtuber. Tem o seu canal no YouTube e tem participado também de debates teológicos. E por tudo isso nós damos glória a Deus pelo que tem feito na vida dele e pelo privilégio que ele nos dá de estar aqui conosco e nos conceder essa entrevista, não é? Ele tem uma experiência pastoral de 50 anos no ministério, sendo que desses 50 anos, 40 anos ele trabalhou com os casais, né, na frente de encontros de casais e etc. E o pastor Serafim atualmente tem sido convidado para pregar e ensinar a palavra de Deus em centenas de igrejas e programas como o conceituado Portal EBD. Aleluia! Ele escreveu 4 livros já publicados, está trabalhando no 5º livro, não é isso? O primeiro foi a Revelação do Apocalipse, Daniel e as Profecias, Deus na Família, Por que não guardamos o sábado? Assim que foi alguém que cooperou durante toda a sua vida e ainda hoje tem cooperado no reino de Deus, no trabalho do ensino da palavra de Deus na igreja, e é um prazer receber conosco o pastor José Serafim de Oliveira. Glória a Jesus. Pastor Serafim, saúde os nossos irmãos que estão assistindo essa entrevista aqui do Simple Pentecostal, em nome de Jesus. Eu cumprimento meus amados irmãos, tanto presentes como internautas. Oxalá que esse nosso trabalho contribua para a sua alegria, para o seu gozo espiritual, e certamente você será muito abençoado. Muito bem. Nossa primeira pergunta para o pastor José Serafim é acerca da sua história, né? O pastor Serafim tem uma história ímpar, especialmente para alguém que hoje se tornou uma pessoa de destaque, como é ele hoje, né? Ele não nasceu em berço de ouro, não é isso? Não estudou nas grandes universidades do Brasil, nem nos grandes institutos bíblicos do país. E é exatamente por causa da humilde trajetória do pastor Serafim que eu gostaria que primeiro ele pudesse compartilhar conosco, né, o seu testemunho da sua história, desde a sua infância até a sua entrada no ministério, também como de uma maneira breve, né, cresceu dentro deste ministério até onde ele está hoje. Pastor Serafim, com a palavra. Eu nasci numa cidade do interior do estado de São Paulo, chamado Catanduva. Meus pais eram lavradores, tanto meu pai como minha mãe trabalhavam na lavoura. E eu fui meus primeiros anos até meu 12º ano vivendo no interior. Vivi alguns anos em fazendas, em sítios. Então, eu adquiri um pouco da cultura do homem, do sertanejo. Viemos para a capital de São Paulo no ano de 1952, quando eu estava com 12 anos exatamente. Viemos para a capital, mas meus pais muito pobres, uma família na época com 8 filhos. Fomos morar num bairro novo, onde hoje é o cemitério crematório da Vila Alpina. Na época era um bairro recém-nascido, um bairro novo, e com muito barro, com muito mato, com muita dificuldade. Fomos morar numa casa de 1 quarto e cozinha, porque não tinha condição de morar numa casa maior. Meu pai e minha irmã mais velha, chamada Nair, que já está com Jesus, eram os únicos que trabalhavam para manter a casa, ganhando um salário pequeno. E uma coisa interessante aí, irmã Manuela e amados ouvintes, na época, nesse tempo, não existia ainda fogão a gás. Estavam saindo os primeiros fogões a gás, que só família muito rica podia comprar um fogãozinho de 2 bocas. As pessoas aqui em São Paulo cozinhavam com carvão. Como hoje passa um carro vendendo gás, para quem não tem gás encanado, na época passava carroça vendendo carvão, gritando carvoeiro, carvoeiro. E as pessoas compravam e era com isso que se acendia o fogo, etc. E nos
próximo à minha casa, a casa que nós morávamos, tinha uma carvoaria. E minha mãe pediu serviço lá para melhor ajudar na renda. E ela pegou o serviço em sacar carvão. Eu, com 12 anos, ia ajudar em sacar carvão. E trabalhamos sacando carvão. No fim do dia, quando chegava em casa, estava coberto de fuligem de carvão. Éramos muito pobres, tinha que tomar banho de canequinha numa bacia, não tinha chuveiro. Para tirar aquela fuligem dava muito trabalho. E foi assim a minha infância. Quando depois nos mudamos para um bairro melhor chamado Vila Zelina, que é próximo, eu fui trabalhar como engraxate para ajudar na manutenção da casa. Então eu andava cerca de 2 quilômetros da minha casa até o ponto onde eu engraxava, com uma cadeira na cabeça e uma caixa de engraxar nas costas. E lá eu trabalhava sábado e domingo o dia todo. O dinheirinho que eu conseguia arrecadar é o dinheiro com que a família passava a semana, pagando passagem de ônibus e comendo. Era a ajuda que eu podia dar. Nesse período, meu pai ficou doente de tuberculose. Tuberculose, na época, matava, porque não tinha ainda recursos necessários. E uma funcionária do Estado, uma assistente social, nos visitou em casa e disse: meu pai, olha, seu José, não durma no mesmo quarto com a família, porque pode contaminar a família toda. Durma num quarto separado. Tenha seus talheres, seu prato separado, tudo separado. Mas separar como? Se morávamos num quarto e cozinha, não tinha como separar. Tinha que dormir tudo junto mesmo, não tinha jeito. Os 8 filhos e o casal, e meu pai doente. E era ele que cozinhava, porque minha mãe ia sacar carvão. E nós estávamos, a família inteira, o casal e os 8 filhos, à beira de um precipício para morrer e nunca mais aparecer, porque a tuberculose ia alcançar a família toda. E um grupo de irmãos, membros da Assembleia de Deus do Ministério do Ipiranga, na época o pastor Alfredo Reckdal, vieram fazer um culto ao ar livre próximo de nossa casa. O pastor era o pastor Benedito Brunelli, chamava de irmão Mendes, que já está com Jesus também. Aí vieram em nossa casa e nos convidaram: olha, nós vamos fazer um culto aqui, vamos cantar alguns hinos. Vocês quiserem assistir, serão bem-vindos. Pois não. Aí os irmãos saíram. Quando começou a cantar, aí nós dissemos: vamos lá ver a reza dos crentes? Vamos. Aí foi a família toda ver a reza dos crentes. Cantaram em Amém. 360 da harpa cristã. Venha fonte sanadora que abriu o Salvador, cujas águas sedutoras têm um divinal sabor. Cantaram 450 da harpa cristã. O sol da justiça, vamos proclamar, sua luz resplandece em qualquer lugar. Foram os 2 hinos que cantaram. Pregaram a palavra de Deus. A minha mãe era espírita de Allan Kardec. Era endemoniada até o cabelo. Era uma pessoa perigosa, difícil, porque era oprimida demais por espíritos imundos. Mas no fim do culto aceitaram Jesus. Nós somos juntos. Foi o socorro de Deus. Amém. Jesus libertou minha mãe dos demônios. Curou meu Aleluia. pai da tuberculose e me chamou para a sua causa. Quem esperava que aquele menino caipirinha, de uma família pobre, um dia fosse pastor na Assembleia de Deus do Belém? Quem podia pensar que aquele menininho um dia fosse ter debate teológico na televisão? Quem pensou que aquele menininho um dia escrevesse livros? Se alguém dissesse isso, é um sonho irreparável, mas não é, ele é real. E eu me lembro do que Aleluia. diz a palavra de Deus. Ele tira o pobre do pó e o faz assentar com os príncipes do seu povo. É bem o meu caso. Eu não Amém. pude frequentar escola superior. Para fazer até o ginásio me foi uma dificuldade muito grande. Primeiro que não tinha dinheiro para comprar material.
E eu dava um jeito de poder estudar. A Igreja Assembleia de Deus, na época, não era favorável ao estudo. Eu me lembro que o meu pastor me chamou um dia e falou: Você, em vez de vir no culto adorar a Deus, vai aprender sabedoria carnal. Jesus vai voltar, vai arrebatar a igreja, você vai ficar aí aprendendo sabedoria carnal. E eu comecei a refletir, falei: Mas não pode ser, porque os irmãos que escrevem livro estudaram. Então, estudar não pode ser pecado. Aí eu estudei até onde eu podia. Quando eu não podia mais estudar, eu tinha uma sede de entender o livro de Daniel e Apocalipse. Eu lia, não entendia nada, ficava com aquela sede. E muito cedo a igreja me ordenou que eu fosse professor de classe de escola dominical. Aí eu senti mais o peso da responsabilidade. Então comecei a comprar Sim. livros e ler. Um dos livros, um dos autores que muito me ajudou, eu já sei que ele já está com Jesus, era Orlando Boyer. Ele escreveu alguns livros, como Espada Cortante, e livros que me ajudaram bastante. Tenho até hoje aqui comigo um dicionário bíblico do Orlando Boyer, e até hoje eu uso na leitura da Bíblia, alguma coisa que eu não entendo, recorro ao dicionário. E foi surpresa para mim quando a igreja me chamou, me consagrou diácono, e como diácono eu servi alguns anos na obra do Senhor. Até, irmã, me permite contar um caso até curioso, mas que glorifica a Deus. A Amém. igreja que eu frequentava era uma igreja de bairro, no bairro da Vila Diva. E tinha, em frente à nossa igreja, tinha um bar, um boteco, que se reunia os piores elementos do bairro. A nossa escola dominical era no domingo à tarde, eu dava aula em uma classe. Então eu chegava cedo para preparar a recepção dos irmãos. O nosso pastor era um senhor já de idade, franzino. Nisso chega na porta da igreja um elemento forte, perigoso. Começou a dar risada e falou: Eu vou entrar nessa igreja, vou quebrar tudo que tem dentro, todos esses crentes aí, eu vou quebrar todos. E dava aquela gargalhada de zombaria. Aí o pastor me Uhum. falou, ele me chamava de irmão Zezinho. Irmão Zezinho, não deixa esse moço entrar, não. Mas eu não vou deixar o moço entrar. E eu orei. Disse: Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor falou comigo: vai lá e repreenda o espírito imundo. Aí eu me Amém. dirigi para o lado dele. Quando ele viu que eu ia me dirigindo, ele começou a dar risada. É você que não vai deixar eu entrar? E se mostrando ameaças. E eu, sem me incomodar, fui andando. Cheguei na frente dele, que ele se preparou para me agredir. Eu disse: Espírito imundo, te repreendo em nome de Jesus. Ele caiu na hora, se prostrou, caiu. Aí eu fui por trás dele, pus a mão no ombro dele e disse: Moço, sai dessa vida miserável, aceita Jesus, ele transforma a tua vida. Deus tem coisa melhor para você. Levante, ajudei ele a se levantar. Posso orar por você? Você pode orar. Orei por ele, mandei para ele um copo d'água. Aí eu falei para ele: agora vai para casa, toma um banho, descansa. E o nosso culto à noite começa às 7 horas. Você está convidado. Eu, tá bom, obrigado. E foi embora. Às 7 horas exatamente ele chegou na igreja, de terno, gravata e com a Bíblia na mão. Entrou, assistiu o culto, na hora do apelo se entregou para Jesus e ele cantou comigo no conjunto do jovem durante muitos anos. E agora eu fiquei sabendo que ele está pregando o evangelho lá na Praia Grande, naquela região. Então são Amém. algumas experiências que a gente tem com Jesus que não pode esquecer. Elas são fortes demais, como Deus esteve conosco. Aí eu fui, depois consagrado a presbítero, depois a pastor. Então eu sou considerado, em teologia, como um autodidata, porque eu não pude frequentar faculdade, eu não pude frequentar cursos superiores, mas eu me tornei amigo dos livros. Tinha noite que eu lia a noite toda. Quando eu percebi, o dia já estava amanhecendo. E eu com o nariz enfiado nos livros. Graças a Deus, Deus tem me honrado, tem me abençoado.
E eu estou aqui agora por 85 anos, trabalhando, dando aula na escola dominical, ao lado do doutor Caramuru. Só isso já é uma honra muito grande. E outros pastores bastante importantes, ilustres aqui no Belém. E estamos servindo a Deus, irmã Manuela e amados ouvintes. E prontos para fazer aquilo que for do agrado do Senhor e contribua para o bem da sua causa. Amém. Graças a Deus. Muito obrigado, pastor Serafim, por compartilhar estes testemunhos tão importantes, né? Porque estamos em tempos, dias diferentes, o progresso, a tecnologia. No entanto, muitos obreiros ainda hoje vivem em dificuldades, impossibilidades, alguns, né, do acesso ao ensino superior, mas isso, o seu testemunho comprova de que não é impedimento, né, através de nós buscarmos ao Senhor e ao estudarmos também, nós encontraremos, e a prova é essa, que o Senhor senta hoje ao lado de pessoas que caminharam a rota formal, né? Mas que há com certeza como chegar e chegar bem, graças a Deus, neste lugar. Agora, quero que o senhor saiba que foi de Deus este testemunho que o senhor contou para nós. O senhor não tinha no seu pensamento, nós não tínhamos em recebê-lo, mas esta é a virtude do evangelho pentecostal, que nós não podemos deixá-lo, né? Quem tem essa intimidade com o Espírito Santo de Deus, que é a marca do crente em Jesus, né? Que torna-se morada deste Espírito, ele falou com o Senhor naquela época para dizer o que fazer em relação ao homenzinho ruim, né? O homenzão, que não era homenzinho, era um homenzão, e até hoje ele fala. E não só fala, mas ele quem dá a autoridade e o poder para vencer contra todo espírito mundo. Assim que muito obrigado por compartilhar este exemplo, este testemunho, que, como o senhor disse, não é único. Eu fui pregar numa igreja no bairro de Moema. E eu estava andando bem ainda, antes de fazer a cirurgia, estava andando bem, eu fui de ônibus. E voltei e desci no Lago São José do Belém, que é próximo à minha casa. E eu vinha por uma rua, era 11 horas da noite, uma rua deserta. E tinha dois elementos na porta de um boteco fechado. Aí, quando viram eu passar, um veio atrás de mim, dizendo: não olha para trás, hein? Não olha para trás, não olha para trás. E vinha se encostando em mim. E não tinha ninguém na rua, a não ser nós. E eu outra vez orei. Falei: Senhor, o que eu devo fazer? O Senhor me falou: aperta o teu passo. Se abriga atrás do primeiro poste e vira para trás de repente. Foi exatamente o que eu fiz. Apertei o passo, o primeiro poste, entrei atrás, virei para trás. Quando eu virei, o rapaz saiu numa corrida tão grande que de longe eu escutava os passos dele na calçada. Eu não sei se ele achou que eu estava armado, se ele teve alguma visão, mas eu sei que Deus me deu um livramento. Que lindo, glória a Deus por isso. Esse é o mistério e a vida que somente o crente pentecostal tem. E nós estamos sangrando por dentro como igreja, né, precisando reviver esta intimidade com o Senhor, que com certeza há um preço que se paga, né? Não é uma vida carnal, não é uma vida apartada desta intimidade, desta comunhão, pelo contrário. E é isso que eu gostaria que o Senhor começasse trazendo para nós hoje, que em nossa maioria do nosso público são professores de escola dominical, são obreiros, pregadores, né? Que cuidados principais nós deveríamos ter na nossa formação, né, no nosso preparo como professores, como obreiros, quais seriam as suas palavras, que seriam os nossos cuidados principais para a nossa vida e para a nossa formação? Pois não. O professor de escola dominical, ele tem que ter a plena consciência que o seu trabalho é para Deus e não é para os homens. E Deus merece sempre o melhor. E lembrar que nossos alunos vão aprender conosco. E nós temos alunos que são pessoas simples, precisa de um beabá para eles, bem ao lado deles, à altura que eles possam entender. Então, o professor, sentindo o peso da responsabilidade, ele vai estudar, vai pegar a lição bíblica, vai pegar a Bíblia, vai ler, deve ter um dicionário bíblico ao seu lado e até um dicionário da língua do português para nós, para vocês, talvez americano, né? Da língua que ele fala, para entender todas as palavras, não deixar o aluno em dúvida, ser atencioso com o aluno, tratar o aluno bem, ter paciência com aqueles mais simples,
de tal forma que o aluno deseje vir na escola, deseje ouvir o professor, e que o professor possa perceber que os seus alunos estão tendo um crescimento espiritual, estão aprendendo a palavra, estão tendo prazer de falar a palavra. Quando o professor, você vê que a tua classe começa a diminuir, acorda, você é o culpado. O que está acontecendo é que os alunos estão perdendo interesse. Quando você vê a tua classe crescendo, não se orgulhe. Glorifique a Deus pela graça que Ele te concedeu. Continue humilde aos pés do Senhor, orando, ore pelos alunos, ore pela classe, dedique-se ao trabalho. Porque, meu amado professor, você vai ter um galardão lá no céu. Jesus um dia vai te falar: bem está, servo bom e fiel. Sobre o pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Aí vem a recompensa pelo teu trabalho, que para Deus funciona como ouro. Ouro significa glória de Deus. 1 Coríntios capítulo 5. Deus abençoe vocês, meus professores, meus amigos, meus colegas. Vamos nos dedicar à obra que o Senhor colocou em nossas mãos. Qual a importância, pastor Serafim, da escola dominical no contexto da igreja? Porque muitas igrejas hoje, eu digo agora aqui no contexto americano, já não tem mais o estudo da escola dominical. Então as pessoas vêm à igreja, ao culto de louvor, tem a palavra, não é? Enfim, e há essa comunhão, esse convívio na igreja e aquela pregação, aquele alimento da pregação é a única coisa que tem. Qual a importância de nós mantermos viva e saudável a escola bíblica dominical? A escola dominical é um departamento de grande importância na igreja, grande importância. Nos nossos cultos públicos, o pregador prega a palavra mais dirigida a pessoas não salvas para serem salvas. Num culto de doutrina, o pastor da igreja vai buscar a Deus e perceber qual é a maior necessidade da igreja e doutrinar a igreja sobre determinado assunto, que são, aliás, vários e necessários. A escola dominical ela é específica, ela dá crescimento espiritual, dá conhecimento. O crente não é crente por emoção, ele é crente por convicção, onde ele vai Amém. estudar a palavra como ela é e vai ter um crescimento espiritual maravilhoso. Permita-me eu lembrar a minha própria experiência, com toda humildade e gratidão a Deus. Eu fui sempre aluno de escola dominical, sempre gostei de escola dominical, e graças a Deus por esse incentivo, eu me vi num canal de televisão diante de homens com várias formações teológicas, pastores de grandes igrejas, discutindo com eles assuntos tanto difíceis, mas nunca passei vergonha pela graça de Deus. E até hoje, muitos irmãos me procuram: pastor, estou com saudade de ver você na televisão, porque eu sei que muitos irmãos foram edificados na fé por isso. O próprio diretor do programa mostrava por mim uma admiração bastante boa. Não me Amém. sinto mais importante. Glória seja dada para Deus. Não a mim, Senhor, não a mim, mas ao teu nome da glória. Amém. Pastor Serafim, o senhor mencionou no seu testemunho que, apesar de não ter a instrução formal, os livros foram parte integrante e muito importante, né, nessa formação, ou seja, foram os seus professores, né? Cada um que escreve um livro, o senhor escritor sabe disso, que quando nós escrevemos um material, nós damos o melhor de nós, que está ali, todo o conhecimento que se ajunta, se pesquisa, então cada um destes livros tornou-se um professor nessa sua formação. Agora a pergunta é, e com certeza hoje muitos procuram também auxílio de livros, a pergunta é para o obreiro, principalmente aquele que está começando, mas para todos nós em qualquer estágio, nós devemos começar com os livros para entender a Bíblia, começar a nossa carreira com a Bíblia ou os dois juntos? Irmã Manuela, eu vou falar um pouco da minha experiência pessoal.
A Bíblia Perfeito. soberana é a primeira. Leia a Bíblia. Leia orando, pedindo ao Espírito Santo que te revele, porque ele vai abrindo a mente, vai fazendo entender. Até hoje, eu costumo ler sempre 2 capítulos do Velho Testamento e 2 do Novo. Quando eu abro a Bíblia, primeiro eu oro a Deus agradecendo por ter a Bíblia na mão. Aí eu digo a Deus, Senhor, eu vou ler o livro tal, capítulo tal e tal. Abre a minha mente, assim como o Senhor abriu a mente dos discípulos para entender as Escrituras. Lucas capítulo 24, versículo 45. Diz que te abriu-lhes a mente para que entendessem as Escrituras. E eu peço, abre também a minha mente para abrir as Escrituras. Agora, é claro que existem assuntos mais difíceis, dado aos costumes, dado às leis que havia em épocas diferentes dos escritores. Então, aí sim, quando deparamos com um determinado assunto que nós temos dificuldade de compreender, aí se achar um livro que trata daquele assunto, pode pegá-lo e estudá-lo à luz da Bíblia, dando sempre prioridade à Bíblia. Qualquer livro que discorde de um versículo da Bíblia, repudia. Ele deve estar conforme as Escrituras. A mim, particularmente, o que mais me empolgou, o que mais eu tinha desejo, era saber sobre escatologia. Eu lia muita coisa e não entendia. Um tempo e tempos e metade de um tempo. 3 anos e meio, 1260 dias. Meu Deus, o que é isso? Daniel, as 70 semanas dividida, e a semana tal. E aquilo me fazia um emaranhado. Aí eu comecei a comprar livros, comecei sobre esse assunto. Hoje eu posso falar deles com toda segurança, já falei, como disse na televisão, já escrevi sobre eles, porque me apliquei, dando à Bíblia prioridade, depois os livros, que trata de determinado assunto. E eu sei que, se Deus me der, alguém já me disse que eu vou viver 120 anos, não sei, né? Se é o plano de Deus, eis-me aqui, Senhor. Mas, assim como o apóstolo Paulo estava preso e sabia que ia morrer, ele escreveu para Timóteo, seu filho na fé: Timóteo, você vem, você traga os livros e traga também os pergaminhos. Ele queria ler enquanto estivesse vivo. E eu quero ler, e quero estudar. Eu escrevi agora já 4 livros, estou escrevendo o 5º, e eu espero que eu escreva muitos outros ainda, se Deus quiser, porque eu quero deixar um legado. Os que viverem depois da minha ida para o céu, tenham ainda alguma palavra dita por mim, algum estudo que eu pude deixar para abençoar meus irmãos que ficam aqui aguardando a vinda de Jesus. Amém. Pastor Serafim, vou pegar o gancho do Apocalipse, da escatologia aí dessa sua resposta. E pelo que eu entendi, o primeiro encanto ou desejo por esta área da escatologia foi parte curiosidade, parte por ser aquela que menos se entendia, por causa talvez das figuras de linguagem, por causa da numerologia e outras coisas. O senhor, quando foi exposto na Bíblia a estas profecias, a esse material da escatologia, estava tão difícil de entender e havia uma curiosidade que fez o senhor entrar no estudo e hoje já ter este conhecimento sobre o assunto. Mas por que a ênfase de ensinar este assunto e qual é a importância de nós, como igreja, conhecermos a verdade da escatologia bíblica? A grande importância é nós vamos conhecer o plano de Deus através dos séculos, tudo quanto Deus planejou e fez, está comprovado pela escatologia, e tudo que nos espera, o que será de nós. Tem muitos crentes que têm dúvidas sobre muitos assuntos escatológicos. Jesus vai arrebatar a igreja. Muitos crentes me perguntam: vamos nos conhecer no céu, pastor? Nós vamos ressuscitar com que corpo, pastor? Eu recebo muita pergunta desse tipo. Então, saber o que Deus preparou para nós, o que nos espera
Isso para nós é uma edificação na fé, uma fortaleza, saber que nos espera coisas maravilhosas. E aprender a dividir, irmã, isso é muito importante. Promessas de Deus dirigida a Israel e promessa de Deus dirigida à igreja. Então, o livro que eu estou escrevendo fala sobre as 7 dispensações. Exatamente isso. A dispensação de Israel, por exemplo, a promessa de Deus para Israel. Deus prometeu para Abraão que abençoaria a sua descendência e ele seria pai de uma multidão. E Deus abençoaria quem o abençoasse, amaldiçoaria quem o amaldiçoasse. Israel teve período de uma queda, sempre foram punidos por Deus, mas quando eles oravam, Deus atendia a sua oração, sinal que hoje estão na sua pátria, na sua terra, odiado por muitas nações. E, para nossa tristeza, até do Brasil saiu algum pronunciamento contra Israel. Mas nós, os crentes em Jesus, amamos Israel e oramos por eles. E sabemos que Deus tem um plano. O capítulo 14 de Zacarias, Deus está dizendo que ajuntaria todas as nações do mundo contra Israel. E nós já estamos vendo isso acontecer. Só que tem um detalhe, irmã Manuela e amados ouvintes, quando os exércitos do mundo estiverem preparados com o material bélico mais sofisticado e determinado a riscar Israel do mapa, eles vão ver um homem em cima do Monte das Oliveiras. E aquele homem vai destruir o poder dos inimigos de Israel. O apóstolo Paulo fala lá em Tessalonicenses, capítulo 2, que Deus vai destruir o inimigo de Israel com o assopro da sua boca e com o esplendor da sua vinda. O que eu entendo disso? Esplendor da sua vinda. Um raio, um trovão, alguma coisa que vem do céu. Jesus vem tão glorioso, tão forte, tão poderoso, porque está escrito que ele vai descer com milhares dos seus santos, como o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e não há poder nem do diabo, nem lugar nenhum que possa oferecer resistência a esse Rei glorioso. E o assopro da sua boca, eu penso num vendaval tão violento que vai destruir todo o armamento inimigo. Quando Israel vê aquele homem em cima do Monte das Oliveiras, e tudo que aconteceu, eles vão falar: quem é esse homem? E vão se aproximar dele. E quando se aproximarem, vão ver suas mãos furadas. E eles perguntarão: que sinais são esses nas tuas mãos? Ele dirá: esse é o sinal com que eu fui ferido em casa dos meus amigos. A Israel reconhecerá: é o nosso Messias, que nós crucificamos. Vão se reconciliar com ele. E a igreja já é esposa do Cordeiro, já se casou com Jesus, já está na Nova Jerusalém. Agora ele está tratando com Israel. Zacarias capítulo 14, versículo 9. E o Senhor será rei em toda a terra. Aí vai implantar um milênio, que não é um texto simbólico, não, como dizem alguns. É real. Jesus vai assumir o governo deste mundo, vai prender o diabo, vai amarrar o diabo. Alguém me falou: como amarrar o diabo? O diabo não é espírito, como se amarra um espírito? E corda humana não amarra, mas a corda de Deus amarra. Amarra e ele não escapa. E vai ficar preso lá 1000 anos. E Jesus governando este mundo, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Vai se cumprir a profecia de Isaías: o leão comerá palha como boi. O basílico e a serpente, uma criança meterá a mão numa cova do basílico e não lhes fará mal nenhum, porque não haverá mal em todo o monte da minha santidade, diz o Senhor. Irmã, isso é gostoso aprender essas coisas. É gostoso Pastor saber Serafim, disso. eu estou escutando o senhor falar, desculpa interromper, e estou aqui alegre com Jesus, porque uma das realidades que nós vivemos ensinando a palavra de Deus, né, é que quando estamos como professores falando da palavra de Deus, essa mesma
este mesmo sentimento, essa alegria espiritual, essa graça espiritual que às vezes se manifesta, a gente sente as lágrimas descem, o gozo interior da alma, como que sobe até, não é, sobrepassar, não é, da nossa vida, as ênfases que nós fazemos e a alegria do Espírito de nós estarmos, né, alimentando, falando dessas revelações da palavra de Deus, é uma realidade na vida do professor. Eu fico escandalizada com alguns que comentam, a irmã se emociona muito. Eu digo, isso não é emoção, é poder e presença de Deus quando nós convivemos com a beleza e o poder, porque a palavra de Deus ela é viva, né, comparado com essa água. Então, quando eu vejo alguém vivendo, expressando desta mesma maneira, eu fico muito alegre com Jesus de estar aqui, né, convivendo nessa harmonia espiritual, graças a Deus por isso, e para aqueles professores, porque às vezes eu até brinco com os professores, falei, irmãos, não é pecado sentir a presença de Deus na escola dominical, não, pelo contrário, nós estamos pecando de deixar fora, ficarmos tão teológicos, tão explicadores, tão pedagógicos, tão doutos, tão cultos, que nós estamos perdendo o principal, que é este fluir, essa fluidez espiritual que permite ao Espírito dar a direção. Nós estamos tão presos, às vezes, né, no papel, na teologia, em tudo, que não estamos permitindo o Senhor agir e nós deveríamos ser usados por Deus para que esta palavra haja na vida do nosso aluno. Então, nós temos sido, né, tentando participar, mas eu deixo aqui a minha alegria de ouvir o Senhor falando com essa mesma virtude, a mesma graça, isso me traz uma alegria muito grande, graças a Deus por isso. E olha, o livro saindo das dispensações, eu já me ponho aí na fila, não só quero tê-lo, lê-lo, mas aí depois a gente marca uma entrevista sobre este livro, assim que tiver lido, porque é um assunto muito importante, isso está certíssimo, quer dizer, com certeza está certo, mas concordo plenamente, porque temos ensinado uma mesma coisa, é importante que os nossos irmãos, nossos obreiros tenham este conhecimento. Graças a Deus por isso. Pastor, agora, livros de escatologia, e outros, né? Há diferenças. Enquanto nós falamos de conhecer, nós conhecemos todos que escrevem, dizem que estão tirando da Bíblia a realidade, mesmo que aquilo que eles retiram da Bíblia são diferentes uma das outras. Então, o senhor sabe, o senhor é estudante da escatologia, bem como de outras teologias, de outras áreas da teologia, melhor dizendo. O senhor sabe que há diferenças, né? Há diferenças drásticas de pensamento, de entendimento, sendo que todos eles dizem que vem da Bíblia Sagrada o que eles estão ensinando, né? E em toda leitura também, as pessoas que saem da área da teologia propriamente dita e vão ler outras coisas dentro do meio evangélico, nós sabemos bem, heresias, há coisas que são malignas e que, apesar de estarem com uma capa evangélica ou ter um autor que se diz crente ou o que quer que seja, não isenta, e está um mercado crescente, grande, enorme e crescente, não só de livros, mas de pregadores, né? E que nós conhecemos que há muita heresia, muito engano e muita confusão. Como a gente se protege disso, pastor Serafim, por favor? Olha, irmã, como já dissemos no princípio, a Bíblia Sagrada é a direção. Leia a Bíblia, nunca considere um texto isolado. Aceite o texto com o seu contexto, porque um texto isolado pode dar margem para muita heresia. Então, estude a Bíblia e use sempre o texto com o seu contexto. Eu vou te dar um exemplo, irmã, me permita. Quando o Apocalipse, o capítulo 12 do Apocalipse, fala de uma mulher que ia dar luz a um filho varão, que ia de reger a terra com vara de ferro. Essa mulher tinha na cabeça uma coroa com 12 estrelas. E ela estava vestida do sol e tinha a lua debaixo dos pés. Eu discuti esse assunto com alguns pastores de outras igrejas, no programa Vejam Só. Eles diziam que isso daí é simbolismo, isso daí não é real. Mas não tem sentido dizer que não é real. O texto mostra claramente que isso é real. Quem é essa mulher? Essa mulher representa o Israel reconciliado com Deus, porque Jesus é filho da nação de Israel. Então, representa a nação de Israel. Por que está vestida do sol?
Lá no livro de Malaquias, capítulo 4, está escrito que o dia do Senhor vem ardendo como brasa, não deixando nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, aí uma profecia dirigida exclusivamente a Israel, porque a igreja foi arrebatada nesse período. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo salvação debaixo das suas asas. Então Israel está revestido de Cristo, o sol da justiça. Tem a lua debaixo dos pés. Israel vivia debaixo da lei de Moisés. Mas quando creu em Jesus e o recebeu, a lei de Moisés está abaixo, agora são com os pés em cima dessa lei. E agora revestido com a lei trazida por Jesus, a lei do Novo Testamento, a lei da graça. Eu explico bem isso no livro do Apocalipse. Então, irmã, a gente vê que não é um texto isolado que se cria uma doutrina, mas na Bíblia toda. A gente procura referência num livro, em um capítulo, onde tem um assunto similar, orando para que o Espírito Santo nos revele, nos mostre, nos abra a mente. Aí nós vamos escapar de toda a heresia. Nós vivemos em dias de muita heresia. Vamos ter cuidado, estudando a palavra, sempre orando. Quando temos alguma dúvida sobre algum assunto, nem sempre temos alguém na igreja que possa nos ajudar, mas o Espírito Santo ajuda. Pode orar, Amém. porque Jesus é Conhecimento da Bíblia é o vivo, Espírito Santo. ele ouve a Amém. oração e ele tem prazer de abrir a mente. Me permita uma outra experiência, irmã, que eu tive. Eu era bem jovem e era professor de uma classe de irmãs. Estávamos estudando sobre a profecia de Daniel. E tinha um assunto lá que eu não conseguia entender. Eu li a Bíblia, li alguns livros, li a lição, mas não entendia nada. E eu fiquei aflito, dizia, alguém vai perguntar. Eu tenho obrigação de ensinar. E eu comecei a orar de madrugada, de Senhor, me revela, me mostra, orando. Aí um certo dia eu lendo o texto, me clareou tanto a mente como se uma luz acendesse dentro de mim e me revelasse com clareza. E assim começou a aula, uma irmã me perguntou. Graças a Deus, eu tinha uma resposta segura e a irmã ficou Amém. contente. A minha alegria é essa também, é que nós tenhamos essa dependência do Espírito Santo, né? Eu ouço o seu testemunho, eu vi isso acontecendo na vida do meu pastor, muitas vezes na escola bíblica da nossa igreja, começava a ensinar e você sentia a hora que Deus estava revelando, nos fazendo entender textos profundos, né? É algo impressionante, mas pessoas pequenas como eu também, que eu pensei talvez será só pastor que acontece, não. Se nós servirmos ao mesmo Deus, buscarmos a Ele da mesma maneira, Ele também nos ajuda, nos revela, porque essa é a alegria do Senhor, inclusive, de fazer os pequeninos, não é isso? Conhecerem os mistérios, que os grandes não é dado conhecer. Mas nós, pequenos, pela graça do Senhor, e aqueles que buscam neste mesmo caminho, é isso mesmo. Pastor Serafim, então, o que o senhor caracterizaria um bom obreiro? Que seria para o senhor um bom obreiro? O bom obreiro é aquele que honra a posição que Deus lhe colocou, sabendo que ele tem uma grande responsabilidade. Então, ele dá prioridade à obra de Deus, ele é atencioso com os crentes, ele é amoroso com os crentes, ele sabe atender com educação um homem ou uma mulher. Tem um versículo na Bíblia, mas que me deixa impressionado. Aquela sulamita que recebia o profeta Eliseu, um dia ela disse Sim. para o marido dela: eu tenho observado e visto que esse homem que passa na nossa casa para comer pão é um santo homem de Deus. O que uma Uhum. mulher observa de um homem? A sua maneira de olhar, as suas palavras, o seu comportamento. Ela não ficou impressionada com a primeira vista. Ela observou primeiro. E depois ela falou com segurança: é um santo homem de Deus. Cada obreiro procure ser um santo homem de Deus. Cuidado com as palavras, cuidado onde você coloca teus olhos, cuidado quando atende alguma pessoa,
seja amoroso, seja paciente. Quando você sabe, você ensina. Quando você não sabe, liga, irmão ou irmã, e eu não tenho uma resposta agora. Me dá aí uma semana de prazo, que eu vou procurar ter conhecimento e voltamos a conversar. Esse Amém. é o obreiro que honra a sua posição, que valoriza e que glorifica a Deus e que contribui para a edificação da igreja. Me deixa contar uma experiênciazinha a mais, irmã. Me perdoe se eu te interrompo muito. Sim, pastor, estamos abençoados com as suas experiências. Por favor. Amém. Tem um hino na harpa que muitos crentes cantam sem saber o que está cantando. Ouve a Hum. celestial melodia, que a terra encherá de Beulá. Beulá. O que é Beulá? Eu estudava ginásio e o professor de português um dia falou assim: quando você tiver alguma palavra que vocês não entendam, traga ela para mim, não isolada, mas antes, as palavras anteriores e posteriores. E eu explico para Uhum. vocês. Tá bem. Aí eu peguei e escrevi, né? Ouve a celestial melodia que a terra encherá de Beulá. Falei, professor, o que é Beulá? Ele olhou, falou, Serafim, eu agora não sei. Me dá uma semana de prazo que eu te trago a resposta. Sim, senhor. Passou uma semana, ele me chamou de Serafim, eu não achei nada, não sei. Desculpe, não posso te ajudar. Passei para a série seguinte. Aí uma professora falou a mesma coisa. Eu fiz a mesma coisa com ela. E ela me pediu prazo de uma semana. Venceu a semana, falou, Serafim, me desculpe, eu não achei nada, não sei, não posso te ajudar. Aí eu achei na Bíblia. Beulá, a mulher casada, amparada. Então, Jerusalém vai estar casada com Jesus, amparada por ele. Ouve a celestial melodia, que é a terra de Beulá, a terra de Deus, a terra de Jesus, será, vai se ouvir essa doce melodia. Hoje eu canto sabendo que estou Amém. cantando. E já falei em Glória a algumas igrejas. Jesus. Amém, graças a Deus. Verdadeiramente todas as características de um bom obreiro que o senhor falou, graças a Deus por isso. E agora vem uma pergunta interessante. O senhor acha que os obreiros de hoje, dessa nossa geração, o senhor já contou a sua idade aqui para nós, não é? E já por causa da idade que tem, que Deus abençoe, pelo jeito vai continuando firme e forte aí para adiante, não sei quanto, né? Mas vai seguindo aí. Viveu e conviveu com obreiros de gerações. O senhor menciona algumas pessoas e, ao mencioná-los, dizer se já está com o Senhor e etc. Portanto, conviveu com pastores e homens de Deus de uma geração que já passou para o Senhor, outros estão, né, já se aposentando do ministério e etc., passando para o Senhor já na sua idade, e uma geração nova que se levantou, que está atuante na igreja. E a pergunta é essa: existe diferença? Os obreiros são diferentes da geração passada para essa geração de hoje? Não muito, não muito. O que eu tenho visto muito entre obreiros e que deve ser excluído do nosso meio é ciúmes, é inveja, é competição. Eu quero ser melhor que o fulano. E quando um colega prega, fica procurando os defeitos e os erros do colega. Ainda sempre existiu e continua existindo, mas não deve existir. Nós devemos honrar nossos irmãos. Eu tenho um defeito, mas que eu queria me corrigir e não consegui. Já conversei até com o pastor José Wellington sobre isso. Quando alguém fala alguma aberração numa mensagem, eu não deixo passar. Quando terminei, eu chamo, irmão, faz favor. Olha, eu gostei da mensagem, o senhor falou muito bem, mas o senhor não foi feliz nessa expressão. Não está correta. Alguns aceitam, outros não. Eu queria me corrigir, deixar de ver essas coisas, mas é difícil para mim. O pastor José Wellington achou que é boa, que é um bom costume. Se é bom, amém. O ser humano não sofre mutação. A natureza humana é sempre aquela. Tem obreiros, sim, que são humildes, são dedicados, e a gente sente prazer de ouvir dar um ensino, pregar, prazer de conversar com esses irmãos, manter comunhão com eles, existe. Mas existem os ciumentos, os invejosos, aqueles que querem competir. Então, até na nossa escola, última escola de obreiros, eu tive a honra de ser escalado para pregar, e eu falei sobre o capítulo 5 de 1 Coríntios, onde Paulo disse: eu, como sábio arquiteto,
Deus lhe confiou o trabalho e ele montou um esquema, um trabalho, e falou: veja cada um como trabalha, porque alguns, seu trabalho é considerado ouro, outros considerado prata, outros considerado pedra preciosa, outros é considerado madeira, palha ou feno. O julgamento de Deus vai julgar todo o nosso trabalho por um fogo. O ouro, a prata e a pedra preciosa, quanto mais o fogo queima, mais brilhante eles ficam. A madeira, o feno e a palha desaparecem, vira cinza e desaparece. E a palavra de Deus fala: contudo, tal será salvo. Todavia, como que pelo fogo. Não vai ter galardão nenhum, mas vai estar no céu, já é uma grande bênção, não é? E quem espera receber um galardão de Deus, trabalhe com o objetivo de glorificar a Deus. Trabalhe com o objetivo de ganhar almas para Cristo. Trabalhe com o objetivo de edificar a fé dos nossos irmãos. Quando isso nós conseguimos, nós estamos fazendo a obra de Deus. Eu já fiquei alegre muitas vezes com alguns irmãos que leram meus livros e me procuraram dizendo que foram edificados por ele. Eu tive até uma notícia que eu gostei muito. Uma irmã já de idade me procurou e para comprar o livro Deus na Família. Eu até fiquei admirado, uma senhora já tão de idade, né, querendo ler Deus na Família, mas tudo bem, ela pediu, leva, irmã. E daí, uns 15 dias, ela me procurou, disse: pastor, eu tenho uma filha minha que estava separada do marido. Ela leu este livro e se reconciliou com o marido. Pronto, para mim é Amém. alegria. Que um obreiro se conscientize que ele trabalha para Deus. E o nosso trabalho está registrado. Deus não se esquece de nada. E um dia vai ter um acerto de contas. Como você vai se apresentar diante do Senhor? Com o trabalho que você fez, com alegria ou com medo? Com ciúmes, com competição ou com sinceridade no teu coração? Então, tenhamos esse senso de responsabilidade. Amém, pastor. Nós convivemos e aceitamos e vivemos a experiência e a prática de sermos pentecostais. Graças a Deus. É uma das coisas que nós enfatizamos no canal. Até o mesmo ministério é chamado Simple Pentecostal, né? Ou seja, simplesmente pentecostal. E eu me Amém. alegrei muito das experiências que o senhor compartilhou conosco, experiências de alguém que é pentecostal, como eu disse, não só na teoria, mas na prática da vida. E agora vem uma pergunta prática para nós, pastor Serafim. Por que é que nós, como professores, temos que buscar o batismo no Espírito Santo e os dons espirituais, se é que eles são importantes para a igreja hoje? Nós temos que buscar, irmã, por várias razões. Em primeiro lugar, o Espírito Santo, o crente batizado no Espírito Santo, ele recebe, claro, mais poder. Jesus advertiu que antes de ele pregar, que buscasse Uhum. o Espírito Santo, né? Buscasse o batismo. 10 dias após a ascensão do Senhor, foram batizados e empolgados para pregar. Então, o Espírito Santo é quem empolga dentro de nós a palavra, é quem nos inspira. Como que eu vou ensinar um aluno a buscar o batismo e dizer que Jesus batiza se eu não sou batizado? Então, chora nos pés do Senhor. Se alguém, algum obreiro. Amém. Aliás, eu acho que não devia nem ser obreiro que não é batizado ainda. Se você quiser ter uma carreira espiritual, uma carreira no ministério, busque o batismo com o Espírito Santo. Irmã, eu posso contar como Jesus me batizou com o Espírito Santo? Sim, pastor, por favor. Eu tinha cerca de 14 anos de idade. Trabalhava em uma firma no bairro do Belém. Aquele dia era uma segunda-feira que tinha culto na casa de uma irmã. E eu estava muito resfriado, mas muito, com dor de cabeça, nariz entupido. E uma irmã minha, mais nova que eu, queria ir nesse culto e me chamou: vamos no culto de oração? Eu disse: não vou, eu não estou bem, eu estou muito resfriado. Falei: vamos, vai, eu quero ir, tenho medo de voltar sozinha. Eu falei: não, então eu vou. Aí eu vou e fico quieto num canto, não falo nada, fico lá. Fui. Aí a igreja começou o culto, cantar os hinos, e eu lá, sério. Vamos orar. E toda a igreja já ajoelhou e eu não orava. Eu não posso, estou doente, não posso falar nada lá ajoelhado. E uma irmã do meu lado dizia: meu servo da glória, meu servo da glória. Eu ouvindo aquilo, falei: será profecia
ou será a irmã mandando eu dar glória? E ela insistia, meu servo, dá glória. Aí comecei, glória, glória, glória. Cada glória que eu dava, abria mais. E eu fui perceber, quando tinha terminado a oração, quando estava toda a igreja sentada, cantando o hino 437 da harpa. Assim que Deus me batizou, a minha alma viu mais luz. O dom celeste, o Pai mandou para dar louvor ao meu Rei Jesus. Aí eu abro os olhos a todos vocês sentados, olhando para mim, sorrindo, e eu lá falando línguas estranhas. Sentei, mas Aleluia. para controlar aquele poder demorou muito tempo. Fui para casa falando língua Amém. estranha pela rua, demorei a dormir. E até que foi aprendendo a conviver com aquela alegria, com aquele gozo. Já faz Amém. muitos anos, mas o fogo está aceso, graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. E antes de nós passarmos a oportunidade para o senhor nos dar alguma informação de contato para os irmãos que queiram contactar, para pregar na igreja deles, para comprar o livro e etc. Eu vou fazer algumas perguntas agora, se o senhor me permite, assim, para a gente conhecer um pouquinho mais, do pastor Serafim, mas do irmão também, que, enfim, coisas pessoais, mas que vão nos trazer este contato com o senhor. Já cantou aqui pelo menos uns 4 ou 5 hinos da harpa, mas qual é o seu favorito, pastor Serafim? Qual o seu hino da harpa favorito? Irmã, se você perguntar aqui, hoje você prefere o direito ou o esquerdo? Eu gosto dos dois. É complicado. Mas eu gosto muito do hino 201. Ó dia alegre eu abracei, Jesus e nele a salvação, o gozo desse coração, eu mais e mais publicarei. Dia feliz, dia aleluia. feliz, dia feliz, quando em Jesus me satisfiz. Gosto muito desse hino, irmã. Hinos, ou cantor ou cantora que o senhor gosta de escutar? Eu não me ligo muito na pessoa, cantor ou cantora. Tem vários irmãos e várias irmãs que cantam muito bonito, são inspirados, mas eu me pego mais na letra do que na própria música. Amém. Então tem hinos que é uma mensagem que edifica, não é, irmã? Tem hinos que edifica. Olha, para mim a harpa é riquíssima, é maravilhosa. Nós temos hoje mais de 500 hinos, não é? E hinos realmente inspirados, que enchem o coração de alegria. Tem uma irmã que me telefona de vez em quando, dizendo que estava tendo problema, estava triste, estava enfrentando alguma dificuldade e estava sem paz. Eu falei, irmã, cante o hino 388 da harpa. Canta com vida crente, doce será cantar, anda só para a frente, deixa o teu pesar. E comentei para ela que ela cantou, depois ela também passou uma mensagem, alguém cantando assim, você falou, pastor Serafim, o que eu seria sem a tua ajuda? Deus prepara sempre alguém. Amém. Pastor Serafim, e se alguém convidar o senhor para um almoço, um dia almoçar, o que seria para alegrar mesmo assim o pastor Serafim, para fazer ele bem contente, o prato e a sobremesa desse almoço, assim? Se alguém ficasse inspirado, falasse, olha, eu quero abençoar o pastor Serafim, convidar ele aqui para um almoço aqui em casa, eu quero saber o que ele mais gosta de comer, o prato e a sobremesa. Diga lá para nós, por favor. Depende muito do clima. Se tiver um dia frio, eu prefiro uma feijoada. Gosto muito de uma feijoada. Vem dia frio, não é? É uma sobremesa, uma fruta leve, né? É uma boa sobremesa. E eu não costumo beber enquanto estou comendo, viu? Não costumo misturar líquido com... Agora, se for num dia de calor, uma refeição mais leve, né? Um bife, uma carne assada, e um arrozinho, um feijão, para mim é o suficiente. Eu fui criado com arroz e feijão, né? Então já sabemos, né? Quem tiver inspirado para convidar o pastor e a irmã Odila, junto, que ela já apareceu aí atrás, já conhecemos ela pela graça do Senhor, graças a Deus, companheira que está ao lado do servo de Deus. Há 60 anos já.
Amém. Glória a Jesus. Pastor, e se forem dar uma gravatinha de presente, que cor comprar? Gravata? É, a Ô, cor irmã, favorita aí, que cor comprar? ó, uma gravata que combine com esse terno, fica bonita, né? É um begezinho, né? O senhor não recusa oferta não, né, pastor? Se alguém quiser cooperar com o seu ministério, É uma o senhor não bênção, recusa não, né? é uma bênção. É uma bênção, Aliás, a irmã me deu essa graças a Deus. oportunidade, se alguém pudesse se inscrever no meu canal e me dar uma contribuição de R$ 10 por mês, já me ajuda bastante. Eu estou com Amém. O seu 760. canal, pastor, dê o nome do seu Pois canal, não, meu a melhor canal. maneira de enviar essa oferta, por favor, alguma orientação para os irmãos que por acaso queiram participar desta obra, que quando nós estamos ofertando para um servo de Deus que está trabalhando na obra de Deus, nós estamos tomando parte, né, dessa obra, graças a Deus. Participando, não tem dúvida. O meu endereço é @pastor José Serafim, Esse é o canal do YouTube. O YouTube do é YouTube, @pastor José Serafim. YouTube, pastor José Serafim. Eu estou com 13 vídeos gravados, vou gravar mais, se Deus quiser. Eu quero dar o estudo sobre todo o livro do Apocalipse, depois o livro de Daniel, quero dar estudo sobre todo ele. Então, o nosso irmão em casa, sentadinho no sofá ou numa cadeira gostosa, pode estar ouvindo o estudo da palavra, com a Bíblia na mão, conferindo os textos, e isso vai lhe dar crescimento espiritual. E a melhor maneira de enviar oferta, pastor, a melhor maneira seria o quê? O Pix? Pelo CPF, é 533 016 178 91. Se alguém quiser me convidar para dar um estudo bíblico, eu quero dizer que eu não cobro, viu? Tem companheiro nosso que Amém. cobra. Eu quero R$ 1.000, eu quero R$ 2.000. Quando alguém me pergunta, algum pastor me convida, diz, pastor, quanto o senhor cobra? Eu falo, pastor, eu sou crente, tenho temor de Deus, não cobro nada. Se a igreja quiser dar uma oferta, eu aceito. Mas oferta é voluntária e não é exigida, nem tem quantia estipulada. E eu peço permissão para levar meus livros, claro, né? Se alguém quiser comprar Sim. meus livros, pode ser em qualquer lugar do Sim, por mundo, favor. viu? Então, o meu e-mail, P maiúsculo, né? pr.jserafim@yahoo.com.br. Se quiser comprar pelo celular, mandar uma mensagem pelo celular, meu celular é DDD 11 987857978. Pode me mandar uma mensagem, me convidar para pregar, para dar estudo. Tudo que eu peço é que venha me buscar em casa de carro, porque eu tenho um problema, eu fiz uma cirurgia no joelho, tenho uma prótese no joelho direito, então eu tenho dificuldade para tomar condução. E se for para fora do Brasil, o avião, né? A passagem do avião de ida e volta. Com certeza. E eu vou com muita alegria. Amém. Amém? Glória a Jesus. Amém, pastor. A gente vai colocando toda essa informação na descrição do vídeo dessa entrevista, assim que os irmãos que estão nos assistindo e queiram participar ou queiram convidar o pastor para estar, não é, num evento, alguma coisa, vão estar contactando com o senhor. E eu já deixo aqui o meu agradecimento, a minha felicidade. O senhor pode ver pelo sorriso, né? Graças a Deus, é mútuo. Mas estamos muito honrados, mais uma vez. Eu agradeço muito de todo o coração por o senhor ter aberto a porta da sua casa, né, para a nossa equipe que chegou aí com câmera, com tudo, né, pedindo licença, mas sai da frente, acertando tudo, mas nos dando este privilégio de nós estarmos conversando sobre as coisas do Senhor Jesus, as coisas de Deus. Jesus está voltando e é importante nós estarmos, né, ligados nisso. Eu espero em Deus verdadeiramente, como o senhor falou no princípio e orou, nós oramos juntos aqui antes de começarmos essa entrevista, né, que o Senhor possa usar estas palavras para despertamento, fortalecimento dos nossos irmãos que estão nos ouvindo. E eu quero dar a oportunidade, antes de encerrar, se o senhor tem algum outro pensamento, alguma coisa, uma mensagem, não é, do seu coração, como servo de Deus, para o nosso público, que possa fazer, e com essas palavras vamos estar encerrando a nossa programação hoje. Pois não, meus amados irmãos,
Tudo está indicando que Jesus está às portas para voltar para buscar a sua igreja. Estejamos preparados. Preparados. Como nos preparar? Com oração, meditação da palavra, e vigiando noite e dia. É uma recomendação da palavra de Deus. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Jesus fez uma advertência interessante. 2 estarão numa cama. Um será tomado, o outro será deixado. Cuidado, irmão, você não acordar e a tua esposa desapareceu, viu? Aí já é tarde. Ou vice-versa, irmã. Cuidado, irmã, você vai acordar e teu marido já desapareceu. Você vai perceber que Jesus já arrebatou a igreja quando começar todo mundo a reclamar: sumiu da minha casa um filho, desapareceu minha mulher, ele liga para a polícia, fala: aqui também desapareceu muita gente. Aí já sabe, Jesus levou a igreja. Então, estejamos preparados, porque a qualquer momento vai se ouvir tocar a trombeta. Aí vem o esposo, levantai-vos, porque aí vem o esposo. Então, estejamos preparados, com a nossa lâmpada acesa, nosso coração ardendo, esperando Jesus. Quanto tempo vai demorar para ser transformado? Num piscar de olho. Dá uma piscada de olho aí. Opa, já piscou? Esse é o tempo que nosso corpo será metamorfoseado para ser igual ao corpo de Jesus Cristo. E encontramos o Senhor nos ares e assim estaremos para sempre com o Senhor. Adeus tristeza, adeus doença, adeus problema. Tudo já ficou aqui, porque lá é gozo e paz no Espírito Santo por toda a eternidade. Vendo Jesus pessoalmente. Pastor José Serafim, por que não terminar com aquele hino que diz: vamos cantar juntos? Olha, esse aqui vai ser inédito. Glória a Jesus. Amém. Nossa esperança é a sua vinda. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Nossa esperança é sua vinda. O Rei dos Reis vem nos buscar. Nós aguardamos Jesus ainda até a luz da manhã raiar. Amém. Amém. Glória a Jesus.